Lei de abuso de autoridade. Bolsonaro veta tudo. E aí, Kim, veta tudo ou não veta tudo? Eu tô curioso para saber aí se você é dessa turma que tá batendo panela contra essa lei do abuso, dizendo que tá tudo errado e que vai pressionar inclusive o teu colega, pode chamar de colega, o Bolsonaro é um pouco teu colega, a vetar tudo, veta só uns pontos, ou você acha que não passa nada nessa lei? Não, tem que ter veto parcial, sim, assim. Um negócio bizarro que foi colocado, que eu acho que eu tiro no pé dos deputados, que inclusive tentei avisar na hora, e aí o pessoal, não, tem que aprovar, se mudar alguma coisa, volta pro Senado. É o conceito de mero capricho. Pra mim isso é o negócio mais bizarro de todos, porque a gente criou 28 crimes, né? E aí esses 28 crimes podem ser aplicados em 3 hipóteses. Se você pode incorrer nesses crimes em 3 hipóteses: se agir em benefício próprio, se agir em benefício próprio de terceiro, se agir para prejudicar alguém ou por mero capricho. E mero capricho não existe no Código Penal, não existe no Código de Processo Penal, não existe em lugar nenhum, assim. Você pode perguntar para qualquer ministro supremo, do mais ativista ao mais conservador. Eu acho que esse é o jabuti dessa história, entendeu? Não existe isso aí, mero capricho. Você concorda comigo? Não, concordo que isso pode ser o jabuti, tá vendo? A gente não discorda sempre, tem pontos que tem que concordar. Finalmente. Eu acho que esse pode ser o jabuti da história. Agora, porque tem algum ponto aí nessa história que visa, a gente não é inocente, a gente sabe que isso está sendo aprovado com uma certa celeridade, com certo empenho parlamentar, porque eles têm o interesse de se vingar da Lava Jato. É o que é inoportuno nesse momento, porque parece uma vingança, e por ter o Renan Calheiros metido a mão nessa história, já foi um projeto apresentado pelo Randolph, que fique claro, com a assinatura do Janot, porém isso foi alterado de tal maneira que eles hoje são contra. E assim, eu li muita coisa a respeito, fico procurando, cadê o jabuti? Talvez seja esse. Agora, esse projeto ainda não passou, ele pode ser alterado, e eu acho que o dever de vocês, parlamentares, é tentar aparar aí algumas arestas. Não, calma, passou, tá no presidente, Não, mas ele pode vetar agora, isso pode voltar pra vocês, isso não acabou essa história, ainda não acabou. Não acabou. Então assim, pode ser que vocês tenham que meter a mão de novo, tem essa chance. E do jeito que tá agora, a gente não tem certeza qual que é o jabuti, pode ser esse, mas a gente também não pode ser perverso com isso tudo e fingir que esse projeto não tem nada de benéfico, porque se você for olhar ponto a ponto, tem muita coisa aqui que é necessária mesmo. A gente sabe que está tendo muito abuso de autoridade, essa história da Vaza Jato escrachou um pouco isso, e a gente sabe que tem um certo corporativismo que impede que apenas as próprias instituições corrijam isso, não estão corrigindo. Então assim, há uma legislação já referente a isso que eles poderiam aprimorar, porém se viu essa necessidade de criar essa lei do abuso, que tem coisas boas. Tem, por exemplo, eles dizem que pode ser decretada a prisão de 1 a 4 anos, o que não é uma prisão na prática, se uma autoridade, um juiz, um procurador, executar, por exemplo, uma captura, prisão ou busca ou apreensão de uma pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou que não tenha um juiz autorizando. Sim. Porra, é óbvio. Não pode manter preso pessoas do mesmo sexo. Isso tá nessa lei. Concordo. Autoridade que decretar medida de privação de liberdade e que decretar uma condição coercitiva de uma testemunha sem ser intimado, como aconteceu com o Lula, por exemplo, na época da Lava Jato. Esse tipo de abuso tem que ser, de alguma maneira, impedido. E essa lei veio para isso, a gente tem que ser honesto também e ver que tem pontos positivos. Agora, talvez não seja o melhor momento. Eu quero saber a sua opinião sobre uns pontos aqui da legislação. Sobre o 14, que é proibir filmar ou fotografar o preso, permitir que filmem ou fotografe. E o outro 16, que é obrigar o agente policial a se identificar para o criminoso quando ele está fazendo o interrogatório ou quando ele faz a abordagem. E tem mais o 3, quero que você comente. E o 17, que proíbe o uso de algema caso você não tenha necessidade ou indício de que vá haver fuga ou resistência. Eu acho assim que há alguns momentos em que eles realmente, com relação à algema, que eu vou começar pela última, é claro que é necessário quase sempre quando eles usam algema, é porque é necessário, é muito difícil eles se valerem disso, se não for realmente ou para preservar ali a vida da própria pessoa que está sendo algemada, que muitas vezes se coloca em risco, ou a vida deles. Há casos em que eles extrapolam, por exemplo, quando o Sérgio Cabral foi acorrentado até os pés. Era necessário acorrentar os pés do Sérgio Cabral? Vamos ser honestos, os caras pesam a mão. Então assim... Não, mas assim...
Eu acho demais também Você cria prender o cara por causa disso. Não, Esse é um 1 a ponto 4 que não anos dá. por causa disso. Não dá. Você não pelo amor pode, de Deus. você não pode, por causa de uma exceção, esse caso do Sérgio Cabral é uma exceção, você criar uma regra. E tem uma súmula do Supremo já que já coloca que o réu é beneficiado caso ele seja algemado sem justificativa, né? Então, também tem isso. Agora, não prender o cara, porque aí o cara vai ficar com medo de algemar. Então, isso Mesmo eu acho que quando isso, tem razão pra algemar. esse vai ser um ponto que é inevitável Ele de vai ser ficar com vetado. medo. Vai ser vetado. O Bolsonaro já disse Mas que vai você vetar. concorda, então, que isso aí- Com certeza, isso aí tem que ser vetado. Apesar de ter abuso na algema, o Apesar cara vai de ficar ter com medo mesmo quando tem razão. Quando tem razão, não tem Beleza. porque é uma exceção. Realmente é uma exceção. não E tem o que policial nessa se regra. identificar pro O criminoso? policial identificar, é óbvio, vai colocar a vida do cara em risco. Ele não precisa fazer isso. Esses são jabutis. E é claro que no meio de um projeto de lei que tem muita coisa benéfica, tem um jabuti ou outro. Os caras não estão fazendo isso de graça. Você sabe como é que você é político. Você sabe que tem ali alguma coisa pros caras quererem de alguma maneira se vingar da Lava Jato. Então assim, e pelo momento todo parece isso. Agora, qualquer outro... Filmar ou fotografar. Filmar ou fotografar. Eu acho que se você está colocando essa pessoa numa situação de exposição desnecessária e se você só está fotografando ela para expor, se essa fotografia não tem um sentido de apuração, de investigação, se você não está passando, se você não está fazendo é isso... filmar ou fotografar ou permitir que filmem ou fotografem. Esse daí é muito vago, esse eu acho que vai trazer muito problema, porque vai Porque ser um aí pouco subjetivo. tiraram a foto do Ike sendo preso. É um Aí pouco vão subjetivo. prender o juiz, porra? É um pouco subjetivo também isso, porque o cara, isso pode ter uma intenção de investigar também. Você tá, de alguma maneira, documentando com filmagem ou com foto. Ele tem uma justificativa, às vezes, para aquilo. Agora, se for uma coisa só para ridicularizar, eu não acho que precisa ter nessa lei do abuso, mas há maneiras de você se defender e de você... Pena de levar isso 1 a adiante. 4 anos é... Agora, uma coisa que é interessante, Kim, essa lei do abuso, ela só vai ser apresentada uma autoridade, um juiz, um procurador, só vai ser processado se o próprio Ministério Público apresentar a denúncia. E depois ele vai ser julgado pela Justiça. Então, assim, não é estranho os procuradores e os juízes estarem se opondo dessa maneira tão veemente, se no final vai depender de uma autorização deles e o julgamento vai ser feito por um juiz. Eles não confiam na própria instituição em que eles atuam, parece isso. Não, mas também tem um ponto. Quando você tem muita discricionariedade, você dá margem para abuso, né? Não necessariamente, tudo bem, eu sou um cara de primeira instância, mas não significa que sou um juiz de primeira instância que eu confio, por exemplo, sei lá, meu caso chega no Supremo, que eu confio no ministro Supremo para me julgar e tem uma margem de interpretação muito Mas subjetiva. para chegar até lá vai depender também de uma denúncia apresentada pelo próprio Ministério Público. Então achar que mas Ministério Público, cada procurador e cada promotor é um Ministério Público independente e certeza ambulante. acontece um o cara pouco pode isso. processar quem ele quiser Com também. certeza, não é mas discricionário. Mas você tá vendo como é que o próprio Ministério sabe que não confia, parece que não confia no julgamento deles. Não pode confiar então, por mesmo. isso que é abuso, porque eles às vezes se comportam dessa maneira e podem... Porra, Guga, eu acho que, já vamos falar aqui pra colocar no título Milagre. Kim Kataguiri e Guga Noblar concordam quase tudo aqui. praticamente sempre foi 100%, pô. Foi Não quase teve um 100%. ponto, tem algum ponto aí? Fala algum Não, é negócio verdade, que você acha é que eu verdade. discorde aí. Não, Porque então, o mero capricho, algema, filmar ou se identificar pro policial. E você também concorda que... Acho que é veto parcial. Então, é veto parcial nesse caso, e agora isso vai ser interessante, porque a turma do pró-Bolsonaro quer que ele vete tudo. Ele vai vetar tudo? A gente já sabe que não. Ele vai Será? Não sei. Acho que não. Acho que não. Não Ele sei. vai vetar tudo porque interessa pra ele, interessa pra blindar também a família dele. Mas esse é um ponto também que eu quero tocar, que é importante pro cara que tá assistindo. Tanto quem eu tô vendo falar a favor, quanto que eu tô vendo falar contra, não leu a porra do projeto. Não leu. Os caras falam, não, porque o projeto ele vai provocar certas dúvidas que vai acabar cadê? Aponta. intimidando as pessoas. Mas cadê? Ou o contrário também, né? Não, eu sou a favor porque é bom, mano, tá, mas por quê? É bom por quê? Então, tem coisas Tem que boas, ler. tem coisas ruins. Bom, finalmente... Muito bom, debate equilibrado, muito bom, Guga. Parabéns. É isso aí, ó. Bolsonaro, nós conseguimos um consenso aqui pra você vetar parcialmente aí. Extrema direita, vocês estão vendo, hein? Ele tá ficando manso. Ele já foi mais radical. Tá ficando manso. Tá rapaz, ficando isso aqui é manso. análise técnico-jurídica. Já foi mais radical. Absurdo. Isso é uma coincidência do destino. Sabe que o Guga é que nem relógio quebrado, né? Acerta ele 2 vezes ao dia.